Olá a todos, continuando então aqui a aula / resumo da obra de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Passando então para o capítulo 3, Processo Sociocultural, Darcy Ribeiro então nos mostra, que o Brasil nem sempre foi um lugar pacífico como se imagina. Existiram revoltas, como a dos cabanos, como a de Canudos, como o Contestado. Mas todas essas revoltas foram violentamente reprimidas, com praticamente a aniquilação desses revoltosos, o que contribuiu para manter o Brasil como um país só, diferente do Império Espanhol, aqui do lado, que se destrinchou em vários países latino-americanos. O Brasil se manteve grande, se manteve como unidade por conta de todas essas revoltas terem sido impedidas, pela coroa. E o Brasil foi um país predominantemente rural, a maior parte de sua história. Só muito depois as pessoas passam a ir para as cidades. Na cidade só havia altos funcionários e alguns sacerdotes. Os fazendeiros, que por lá de vez em quando iam para resolver negócios, mas predominantemente viviam no meio rural. E uma outra pessoa ali que tentava sobreviver, desprezada pelos fazendeiros, que eram a grande elite da época, elite rural aristocrática. O Brasil só vai mesmo ter mais pessoas na cidade de uma maneira independente da fazenda no ciclo do ouro, quando se encontra ouro, principalmente nas Minas Gerais, mas também em outros locais, como no Mato Grosso e em Goiás. Depois disso, com a menor necessidade de pessoas no campo, pois o Brasil é um país de monocultura. O que é a monocultura? Você tem ali uma área imensa, um latifúndio, com dono, que vai, por exemplo, plantar só cana-de-açúcar ou plantar só café. Tudo para ser vendido para o exterior. Você não tem pequenas culturas de alimentos que nós aqui precisamos comer. Por exemplo, alfaces, por exemplo, legumes que nós comemos no dia a dia. Culturas do nosso dia a dia que nós precisamos para a nossa própria população. A regra aqui sempre foi a monocultura, o latifúndio com um grande proprietário rural. E quando você tem menos necessidade de mão de obra no campo, com a mecanização, as pessoas têm que ir em massa para as cidades em busca de sobreviver. Só que sem emprego para todos e sem estrutura para essas pessoas serem recebidas nessas cidades. O Brasil também não tinha como exportar a sua população excedente, como fizeram países europeus. Por exemplo, a Itália não tinha emprego para pessoas ali, manda para o Brasil, que precisava na época, pois teve a libertação dos escravos, esses deixaram de ser escravos, precisava de mão de obra ali na lavoura, importava italianos, e a Itália se livrava desse excedente de mão de obra. Isso aconteceu também no Japão, enviou muitos japoneses para outros locais do mundo, pois não tinha mais a necessidade de sua mão de obra. Para se ter uma ideia, a população urbana de 12 milhões de pessoas em 1940 vai para 80 milhões de pessoas em 1980. O que acaba sendo a solução para esse povo? Edificar favelas, pois não tem onde morar. Se virar fazendo qualquer bico para sobreviver. Vai então se formando uma estrutura ali estamental de classes dominantes e classes subalternas. Falando agora então sobre classe, cor e preconceito. Quais eram então as classes sociais no Brasil? Nós tínhamos entre as classes dominantes o patronato, que podia ser tanto agrário como urbano, e o patriciado, de pessoas influentes como sacerdotes religiosos, políticos, militares e celebridades. Entre o patronato, nós tínhamos os grandes fazendeiros e os empregadores industriais urbanos, a depender da época que estejamos falando. Entre as classes intermediárias, nós temos autônomos, que seriam profissionais liberais, advogados, médicos, e os dependentes, que seriam tanto alguns funcionários públicos como alguns empregados de maior qualificação. Temos as classes subalternas, com o campesinato, trabalhadores rurais, e os operários fabris urbanos.
E por fim, a classe dos oprimidos, tratados como marginais, que seriam mendigos, prostitutas, né? Alguns informais ali da época, alguns trabalhadores domésticos super explorados. O Brasil tem uma cultura muito forte de exploração do trabalho doméstico. Então essas são as classes sociais para o professor Darcy Ribeiro. Aí algumas pontuações importantes, que a classe dos intermédios ou intermediários tende a ser capataz das classes dominantes. Isso acontece até hoje. Pessoas ali que recebem uma remuneração um pouco melhor, mas ainda assim estão longe de ser classe dominante, defendendo ali fortemente interesses econômicos e políticos das classes dominantes, contrários à classe trabalhadora. Outra coisa importante é que o patronato brasileiro foi formado lidando com escravos, e isso traz reflexos até hoje sobre como o Brasil pensa as relações de trabalho, como o patrão vê o empregado, né, como força de trabalho a ser gasta na produção. Inclusive, os imigrantes, quando chegaram aqui, muitos fazendeiros tiveram problemas com eles, pois não aceitavam ser tratados como eram tratados os escravos. O povo brasileiro, no geral, é mera força de trabalho a ser gasta para atender os seus senhores, que lucram vendendo ao exterior, atendendo interesses externos. Até hoje, essa cultura é muito forte no Brasil. As elites atendendo interesses externos e a força de trabalho devendo se conformar a ser gasta para atender os seus senhores nacionais. Outra característica de quase toda a nossa história: a classe dominante, visando manter, entre aspas, os seus privilégios, não se importa com a desigualdade e até incentiva a opressão. Qualquer mínimo sinal de desrespeito ou de tentativa de romper com essa máquina de desigualdade é fortemente retalhada pelas classes dominantes, que com seus pares são extremamente cordiais, mas com os que consideram inferiores há um total descaso. Isso é algo que tentamos mudar, mas ainda é muito forte no Brasil. Pessoas importantes têm ali privilégios, inclusive para responder na forma da lei, né? Eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, né? Como não lembrar de casos recentes aí, como o do desembargador na cidade de Santos, que numa tentativa de ser multado ali, colocaram uma máscara, falou: eu vou ligar para o seu superior, você está ferrado, eu vou te prejudicar. Isso ainda é muito forte no Brasil, mas já foi muito mais. As classes dominantes, a elas a lei não se aplica. Tenta-se minimizar a aplicação da lei para essas pessoas que têm contatos muito fortes ali. Já um simples e reles mortal, quando precisa lhe responder na forma da lei, costuma ser duramente punido, de uma maneira que jamais aconteceria com alguém de classe dominante. Mesmo com a independência e após com a República, pouco muda no Brasil, continuando ali com muita força uma economia agrária, escravocrata, tá mesmo com a libertação dos escravos, o povo continuando sendo visto como mera força de trabalho a ser gasta na produção, com toda a mudança sendo negociada entre as elites e não partindo do próprio povo. O negro, então, para se assimilar, tem que virar branco, gostar do que branco gosta, usar o que branco usa, vestir o que branco veste, numa tentativa de tentar ser visto pelo branco como um igual. E temos a figura do mulato, nas palavras de Darcy Ribeiro, que está entre o negro e o branco. A maior luta do negro nessa época toda era fugir para o quilombo, numa situação em que não podia se dar ao luxo de perder uma batalha. Pois se você está no quilombo, você luta para sobreviver. Se você vence 10 batalhas, mas perde uma, você volta a ser escravizado ou é morto e perde a sua vida. Outra consequência que nós temos até hoje, que felizmente é algo que vem diminuindo, é que o branco vê o negro como culpado de sua condição, tendo dificuldade, portanto, de perceber
que os negros costumam estar em posições mais marginalizadas na sociedade por reflexo da escravidão que nós tivemos no país, que além de gerar um imenso preconceito racial, também foi abolida sem nenhuma compensação, sem sequer fornecer terras para essa população negra recém-liberta poder trabalhar e sobreviver, deixando ali os negros numa situação de total marginalização na sociedade. Claro que existem exceções por seu talento, pessoas negras ascendendo no esporte, ou nas artes, na música, mas no geral a população negra costuma ocupar os piores cargos e receber as piores remunerações no Brasil. Isso não é algo que vem de hoje, é algo que vem de muito tempo, dessa cultura de escravidão e de desigualdade que nós temos no nosso país. Como dito, uma vez libertos, os negros têm que ir para as cidades, pois não têm terras para plantar, o latifúndio é todo do grande senhor, e os negros têm que edificar favelas e se virar para sobreviver. E começa a se trazer grandes contingentes de europeus para o Brasil para substituí-los na lavoura e também para trabalhar nas indústrias ali que começavam a surgir, principalmente no Rio e em São Paulo. A nossa barreira racial só não chega a ser intransponível, pois no nosso país tem bastante miscigenação. Aqui, diferente de países anglo-saxões, onde uma pessoa que aqui é considerada mulato ou mestiço, lá é considerado negro, aqui ser menos negro faz a diferença. Ter menos traços negros faz a diferença no quanto de preconceito racial aquela pessoa vai sofrer. Fora isso, as classes abastadas não costumam ter relações, por exemplo, com os negros ou pobres, senão relações ali em sigilo, em off, né? Mas para formar a família mesmo, acabam se casando com pessoas de sua mesma cor ou de sua mesma classe. Mas não só a cor da pele, como também hábitos culturais e sociais diferenciam a população. Uma pessoa branca que não tem ali uma educação formal, não sabe muito bem se expressar, não tem grandes conhecimentos, é muito mal vista no Brasil por pessoas de, entre aspas, classe alta, com mais capital cultural. E assim vai se formando o Brasil, um pouco pelo que a coroa queria, um pouco pela espontaneidade de quem aqui estava. Por exemplo, os bandeirantes, por si próprios, começam a fazer as bandeiras, invadir aldeias, escravizar índios, estuprar as índias, não necessariamente a mando da coroa, mas depois com sua chancela, com o seu aval, e pelo fruto da vontade de minorias privilegiadas vai se formando o Brasil. A independência pouco muda, tentativas de revoltas, como já dito no primeiro vídeo, são massacradas pelas elites, pelas classes dominantes, e a transfiguração, a transformação étnica de índios e negros vai gerando a cultura brasileira. Aqui nós não tivemos um transplante europeu para cá, tivemos essa mistura que vai gerando a cultura brasileira. Tanto que quando depois grandes levas de europeus para cá vêm, eles acabam em parte se assimilando ao que já existia, em parte trazendo um pouco da sua cultura europeia, com tudo ali junto, formando a cultura brasileira. Povo brasileiro que normalmente se vê mais como brasileiro do que como europeu. Por exemplo, descendentes de português, de espanhol que aqui vivem, costumam se identificar como brasileiros, não como português ou espanhol. E assim termina a introdução e os 3 primeiros capítulos da obra de Darcy Ribeiro. Passando agora, então, no próximo vídeo para os Brasis na história, onde vamos explorar o Brasil do Sul, o Brasil do Norte, o Brasil do Nordeste, o Brasil do Sudeste, como foi a formação e diferenças culturais entre cada um desses diferentes Brasis que a gente tem aqui no Brasil, com uma bem multicultural até hoje. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!